bem? Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. No módulo de hoje, na primeira parte eu vou tratar da legislação federal, na segunda parte o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e por último o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para a apresentação hoje diz respeito à tributação do álcool. Na semana passada, nós falamos sobre uma alteração na tributação das empresas que comercializam álcool e, em função disso, foi comentado também a questão de regime especial. Durante a semana, nós recebemos consultas sobre tributação do álcool e a questão do regime especial. Em função disso, a gente resolveu apresentar para os senhores hoje um breve relato da como está hoje a tributação do álcool. Para fins da legislação, o álcool ele tem três participantes que são para fins de tributação. A legislação prevê uma tributação para o importador e produtor, para o distribuidor e varejista. Esses três se divide a tributação. Com relação ao produtor, importador e distribuidor, existe a possibilidade deles serem optantes pelo regime especial de tributação do álcool dentro do Recob. É lógico que aqueles que são optantes pelo regime especial, eles têm um tratamento de tributação diferenciado mais favorável. Então, no primeiro ponto, como é que vão ver? Aqueles contribuintes que não são optantes pelo regime, no caso do produtor, importador e do distribuidor. A tributação se dá, no caso do produtor e importador não optante. Ele paga 1,5% de PIS sobre a venda e 6,9% da COFINS, produtor e importador de álcool. O distribuidor não optante, então, o distribuidor não optante, ele paga 3,75% de PIS sobre a comercialização do álcool e 17,25% de COFINS, com um detalhe. No caso, o distribuidor, que é não optante, ele não tem direito a tomar o crédito das aquisições de produtor ou de importador. Apenas dentro do regime do álcool, apenas o produtor e importador, quando adquire de outro produtor ou importador, é que pode tomar crédito. Os distribuidores não podem tomar crédito. Então, vamos ver. Dentro da tributação do álcool, o produtor e importador, que não são optantes, eles tributam 1,5% na alíquota do PIS, 6,90% da COFINS e eles podem tomar crédito. Os distribuidores não optantes, eles pagam 3,75% de PIS, uma alíquota elevada, e 17,25% da COFINS, e não pode tomar crédito. Com relação aos varejistas, o varejista sempre a tributação dele é alíquota zero. Então, em qualquer situação, o varejista é alíquota zero, certo? Agora, nós vamos ver a questão da tributação do álcool, no caso, quando o distribuidor, o produtor, importador ou os distribuidores são optantes pelo regime especial de tributação do álcool, que é o Recob. Se eles são optantes, no caso do produtor e importador, ele vai tributar o álcool para fins do PIS em R$ 23,38 o metro cúbico para fins do PIS. E da COFINS, ele vai tributar em R$ 107,52 o metro cúbico. E isso aí representa uma diferença muito significativa em relação às alíquotas normais. Os distribuidores que são optantes pelo regime especial, o Recob, eles vão pagar o PIS numa alíquota de R$ 58,45 o metro cúbico e R$ 268,80 o metro cúbico para fins da COFINS. Agora, no caso dos distribuidores, existe aí um benefício que atualmente está em vigor,
que o legislador prevê uma redução uma coeficiente de redução das alíquotas, tanto para importador e produtor e também para os distribuidores. No caso do produtor e importador, hoje o redutor é zero, então não altera nada. Mas os distribuidores, esse redutor é de 0,66,11 milésimos de redução, o que significa que a tributação cai para 66%. Então, nesse caso, hoje, em resumo, o produtor importador que é optante pelo regime especial de tributação, ele paga os R$ 23,38 reais por metro cúbico do PIS, R$ 107,52 reais o metro cúbico para fins da COFINS. E o distribuidor, ele paga R$ 19,81 reais de PIS e R$ 91,10 centavos de COFINS, no caso da tributação do álcool. Sempre lembrando que o distribuidor, ele paga os 19,81 de PIS, sendo optante, 91,10 de COFINS por metro cúbico, e ele não toma crédito. O varejista, ele tributa sempre a alíquota zero. O varejista não tem opção pela tributação em termos de a opção diferença de tributação. Sempre a alíquota zero, então não há que se falar em opção para o varejista, certo? Agora, no caso, como eu disse, que tem três categorias: o produtor importador, o distribuidor e o varejista. E aquelas pessoas jurídicas que não se enquadram como distribuidor, não são importador, nem produtor e não são distribuidor. Aí o legislador estabelece que essas pessoas jurídicas, a tributação segue a mesma tributação dos distribuidores, ou seja, eles vão tributar, se eles são optantes, vão tributar pelas alíquotas, pelo metro cúbico, certo? Se eles são optantes pelo regime, eles vão tributar pelo metro cúbico, R$ 19,81 do PIS, 91,10 da COFINS, e se eles não são optantes pelo regime, eles vão tributar naquelas alíquotas iniciais que a gente viu lá, que seria, no caso de só 3,75 de PIS e 17,25 da COFINS. Então, em resumo, hoje a tributação do álcool, as pessoas jurídicas, produtor, importador e distribuidor que não são optantes, têm a tributação através de alíquotas fixas de tributação, e ao passo que o produtor, importador e distribuidor que são optantes pelo RECOB, a tributação se dá por metro cúbico, onde a carga tributária é bem mais reduzida, então é muito vantajoso. Então, em síntese, seria essa o recado que a gente gostaria de passar, que seria quanto à tributação do álcool, para quem é optante e para quem não é optante. O que foi dito na semana passada, a alteração da legislação, o legislador veio a permitir que, por exemplo, o varejista possa importar álcool. Se o varejista importar álcool, ele vai ter que aplicar a tributação na venda do álcool, mesmo ele sendo varejista, ele vai ter que fazer a tributação como se distribuidor fosse. Então, ele vai ter que pagar a alíquota do produtor importador somada à alíquota do distribuidor. Além, se o distribuidor importar álcool, porque como via de regra a cadeia prevê o produtor ou importador que vende para o distribuidor, que vende para o varejista. Então o governo permitiu que fosse quebrada a cadeia. O varejista pode importar, o distribuidor pode importar. Nesse caso, o que o legislador disse é que quem quebra a cadeia tem que pagar as contribuições do PIS e da COFINS como se estivesse dentro de toda a cadeia. Então, se o distribuidor importar, ele vai pagar o PIS e COFINS como importador e vai pagar mais o PIS e COFINS como distribuidor, vai somar. Se o varejista importar, também vai ter que pagar o PIS e COFINS como
produtor importador e como distribuidor. Foi esse o recado da semana passada. E sempre destacando a questão da opção pelo Recobe. Quando que se dá essa opção? Essa opção se dá de forma anual, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano. Então, quem não é optante e se enquadra como produtor importador ou como distribuidor, ele tem que exercer a opção até o último dia útil do mês de novembro, e a validade do regime só se dá a partir do primeiro dia útil do ano subsequente, então a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Então, este ano, para quem ainda não é optante, se optar até o último dia útil de novembro, só vai se aplicar ao regime a partir de 1º de janeiro de 2022, com aqueles benefícios das alíquotas reduzidas ou tributação reduzida. Da mesma forma, a pessoa jurídica que é optante e que deseja ser desenquadrada do regime, ela também deve fazê-lo até o último dia útil do mês de novembro, que o desenquadramento se dará no primeiro dia útil do ano subsequente. Então, vale lembrar a questão de varejista. Quem é varejista? Varejista, a legislação prevê que é aquele que comercializa produtos diretamente no varejo em percentual igual ou superior a 75% da sua receita. Então, muitas vezes as pessoas jurídicas podem estar tributando com alíquota zero, como se varejista fossem, mas não seriam varejista. Então, esse é o recado que a gente gostaria de ter transmitido para os senhores sobre a tributação do álcool, em continuidade àquela apresentação da semana passada. Deixamos em aberto as consultas para no caso de dúvidas e desejamos já a todos uma ótima semana. Um abraço e até a próxima apresentação. Bom dia a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, vamos continuar agora com as alterações que houve na legislação estadual na semana passada. Tivemos a publicação de alguns decretos e também uma instrução normativa. No caso, a primeira alteração está consignada no decreto 56.027, publicado no dia 16 de agosto agora, e trata-se de ICMS e substituição tributária, isenção sobre medicamentos. Promove, então, alterações no regulamento do ICMS, especialmente para alterar a descrição e acrescentar produtos na lista de fármacos e medicamentos com isenção do ICMS, quando destinados a órgão da administração pública. Também altera a classificação NCM de produtos em relação a medicamentos beneficiados com isenção do ICMS. Promove também e acrescenta produtos e exclui outros das relações de medicamentos com isenção destinada ao tratamento de portadores de do vírus da AIDS. E concede isenção também, e o benefício do não estorno do crédito fiscal nas operações com princípio ativo e medicamentos que especifica destinados ao tratamento da atrofia muscular espinhal. Esta, então, a alteração vinculada a medicamentos, quanto à isenção. Depois tivemos uma alteração importante para a área do arroz, dos engenhos de arroz. Isenção para farelo de arroz. Decreto 56.037, publicado no dia 20 de agosto agora. Em princípio, já havia a isenção para o farelo estabilizado de arroz, que é diferente do farelo de arroz de modo geral. Então ele tinha um benefício específico para um produto específico, farelo estabilizado de arroz. Com esta alteração, havida agora no dia 20, então esta isenção ela se amplia, essa isenção do ICMS para o farelo de arroz de modo geral. Então, foi alterado então o dispositivo que trata desta isenção, lá no artigo 9º, inciso 8º, a linha F,
do regulamento do ICMS, o livro 1 do regulamento, né, para simplesmente retirar a palavrinha estabilizado. Tá? Então ficou isento o farelo de arroz, não mais somente o farelo estabilizado de arroz. Tá? Então, de modo geral, o farelo de arroz então está isento no estado do Rio Grande do Sul a partir de 20 de agosto de 2021. Depois tivemos o decreto 56038, também do dia 20, e trata do diferimento parcial do ICMS vinculado à distribuição relativa a aços planos. Tá? Então, altera esse diferimento, né, que era de 11,11%, para o valor que exceder a 14,5% do valor da operação. Nas saídas, então, de aços planos relacionados no inciso 7 do artigo 32 do livro 1 do regulamento, sempre que promovidas por centro de distribuição pertencente à usina produtora, destinada a estabelecimento industrial para a fabricação de tubos de aço classificados nos códigos 730630, 730661 e 730669 da NCM. Por último, então, uma alteração vinculada às orientações normativas, tá? A instrução normativa 65, publicada no dia 19, ela promoveu alterações, então, na instrução normativa 45/98, que é a instrução normativa que trata de modo geral das obrigações acessórias no estado do Rio Grande do Sul, e revoga o capítulo que trata da apresentação de informações em meio magnético por ter sido substituída pela entrega da EFD. Então, a entrega da EFD substitui, né, a apresentação das informações fiscais previstas lá no capítulo 16, né, isto por força do protocolo ICMS 3 de 2011. Tá? Fez um ajuste em função da alteração no cadastramento de atividade econômica no CGCTE, tá, que a inscrição estadual, né, é identificada como Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, CGCTE, modifica então os procedimentos em relação ao cadastro de atividade econômica, bem como extingue a modalidade de tratamento especial no CGCTE, promovendo adequações necessárias nos dispositivos que tratam destas obrigações acessórias. E por último, revogou uma seção inteira, seção especial que trata das obrigações acessórias nas operações relativas à construção civil. Então, as empresas de construção civil que tinham um embasamento em termos de orientação através do capítulo 18, né, do título 1 da Instrução Normativa 45/98, agora tiveram revogadas aquelas orientações expressas. Né? Obviamente que as orientações, né, continuam sendo tratadas do mesmo modo, né, mas não tem mais aquela orientação expressa na instrução normativa. Havendo dúvidas, então, o contribuinte deve, então, protocolar via ECAC uma consulta específica para a sua dúvida, né, ou procedimento que pretende adotar. Então, eram estas as alterações que gostaríamos de comentar na área estadual, vinculada ao ICMS, tanto em termos de regulamento ICMS, como de orientação através da Instrução Normativa 45/98. Então, agora, o colega André, então, vai tratar da legislação previdenciária e desejamos a todos uma boa semana e muito obrigado. Bom dia a todos. Dando sequência no nosso painel tributário dessa semana, eu gostaria de comentar que, tal qual aconteceu na semana anterior, temos novidades em relação à FD-REINF.
Para essa semana, a novidade foi o fato de a Receita Federal ter dispensado a apresentação da FDRINF para todas as empresas que não tiverem fatos a serem informados no período de apuração. Essa dispensa trazida pela Instrução Normativa número 2043 era concedida apenas às empresas do chamado terceiro grupo, que compreende as empresas do Simples Nacional, os empregadores e contribuintes pessoas físicas, exceto os empregadores domésticos. Agora, isso foi estendido a todas as empresas, sejam elas do primeiro, do segundo ou terceiro grupo, e qualquer regime de tributação, seja empresa do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Não há mais necessidade de informar FDRINF e, consequentemente, o arquivo sem movimento. Lembrando que essa dispensa ela não se estende ao E-Social e à DCTF-Web. Tanto o E-Social quanto o DCTF-Web continua sendo necessário, se for o caso, transmitir o arquivo sem movimento. Outra novidade em relação ainda à FDRINF é o cronograma da apresentação de pessoas físicas para o terceiro grupo, que devem prestar informações na FDRINF, se houver, a partir da competência julho de 2021. Já que as escriturações E-Social e FDRINF seguem o mesmo cronograma de obrigatoriedade e considerando que o E-Social teve datas alteradas, a Receita Federal também alterou o início da apresentação do terceiro grupo de obrigados, que são as pessoas físicas, exceto o empregador doméstico, que nós já comentamos antes, da FDRINF, para fatos ocorridos a partir de 1º de julho de 2021. Importante lembrar que a DCTF-Web, para o terceiro grupo, inicia o período de apuração a partir de outubro de 2021. Assim, no período de apuração de julho, agosto e setembro de 2021, vão coexistir GFIP e FDRINF. A próxima novidade que gostaria de trazer para você se refere ao E-Social e diz respeito à informação do FAP. Como sabemos, a recepção do evento S1005, que trata da tabela dos estabelecimentos e obras, está condicionada à validação do fator acidentário de prevenção na tabela FAP. E essa validação ocorre de forma distinta, de acordo com a versão do layout do E-Social, utilizado no evento transmitido. Na versão S1.0, que é a versão atual, a versão simplificada, o FAP não deve ser informado no evento S1005. Se for informado, o evento será rejeitado e o sistema retornará uma mensagem de erro. O FAP só deve ser informado na versão S1.0 caso a empresa possua algum processo judicial que altere o valor padrão ou quando for retornada a mensagem de erro 1801 pelo fato de não ter sido encontrado aquele FAP informado na tabela do FAP. Já na versão 2.5, o FAP deve ser sempre informado no evento S1005 do E-Social e o valor ser validado na tabela FAP. Em caso de divergência, o evento não será recepcionado. Lembramos que os valores de FAP podem ser consultados pelas empresas no site da Dataprev, sendo necessário, para tanto, prévio cadastro de senha no site da Receita Federal. Ainda em relação à legislação previdenciária, gostaria de informar que na semana passada a Receita Federal emitiu uma solução de consulta de número 4023, posicionando-se sobre a tributação do vale-transporte pago em pecúnia, ou seja, pago em dinheiro. Segundo a solução de consulta, abre aspas, não incide contribuição previdenciária
sobre os valores pagos em dinheiro a título de vale transporte. A não incidência da contribuição está limitada ao valor pago em dinheiro, estritamente necessário para o custeio do deslocamento residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo, conforme prevê o artigo 1º da Lei nº 7.418 de 1985. Lei essa que instituiu o Vale Transporte no Brasil. Fecha aspas. Depois, a solução de consulta segue no seguinte sentido: não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale transporte por meio de vale combustível ou semelhante. A não incidência da contribuição está limitada ao valor equivalente ao estritamente necessário para o custeio do deslocamento residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo, conforme prevê o artigo 1º da Lei 7.418, de dezembro de 1985. E a solução de consulta segue: o empregador somente poderá suportar a parcela que exceder a 6% do salário básico do empregado. Caso deixe de descontar esse percentual do salário do empregado ou descontar percentual inferior, a diferença deverá ser considerada como salário indireto e sobre ela incidirá a contribuição previdenciária e demais tributos. O que isso significa de acordo com o entendimento da Receita Federal? Que ela poderá emitir um auto de infração para tributar os valores devidos pelos trabalhadores e não descontados a título de vale transporte, que seria o valor excedente, né, no que não for descontado a título de vale transporte, que representa, de acordo com a lei, 6% do salário do trabalhador. Outra informação importante que gostaria de repassar a vocês se refere à atualização da versão 8.4 do Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social, o chamado popularmente de CEFIP. O CEFIP, como nós sabemos, é um sistema utilizado para os contribuintes preencherem e enviarem a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social. A recomendação a todos é que o programa anterior seja desinstalado e o novo arquivo instalado. A partir de agora, antes do fechamento da declaração, o programa verificará se existe uma nova tabela de salário de contribuição na página da Caixa Econômica Federal. E caso exista, atualizará o sistema de forma automática. Então não precisará, a partir do momento da atualização dessa nova versão, que o contribuinte baixe a nova versão da tabela de contribuição previdenciária. Importante ressaltar que as empresas que não atualizaram a tabela antes do preenchimento da GFIP relativas às competências janeiro a julho desse ano precisarão retificar as declarações e enviá-las novamente com os valores atualizados. Então, quem não fez aquela atualização lá em janeiro desse ano de 2021, precisa fazer, né? É só um alerta aqui para quem não fez, precisa fazer, porque os valores ficam divergentes dos valores descontados dos trabalhadores. É o que consta nesse comunicado da Caixa Econômica Federal, que anunciou essa nova versão do CEFIP. E para encerrar o nosso painel tributário dessa semana, um assunto também pertinente à Caixa Econômica Federal, que trouxe uma notícia boa e importante a todos os trabalhadores. A Caixa Econômica Federal, para quem não leu ainda a respeito, ela autorizou a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo Fundo de Garantia no exercício 2020. Esse valor será acreditado na conta vinculada de todos os trabalhadores
que tinham um saldo em 31 de dezembro de 2020. E esse crédito ele vai ser feito proporcional ao saldo dessas contas vinculadas. Então, quem tinha um saldo na conta maior, né, um saldo superior, terá um crédito maior do que um outro trabalhador que tinha um saldo menor em 31 de dezembro de 2020. E o montante que a Caixa Econômica Federal vai distribuir vai superar 8 bilhões de reais. Então, evidente que como nós temos um número expressivo de trabalhadores com direito a esse crédito, o valor não será assim tão expressivo. Mas é um valor que sempre cai bem nessas épocas difíceis de pandemia, né? Então, com isso concluímos as informações que gostaríamos de transmitir a vocês no painel tributário dessa semana. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.